Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta e no vídeo de hoje eu queria conversar com você a respeito dos filhos segurarem casamento. Será que filho segura mesmo o casamento? Será que a gente consegue prender ali, sustentar um casamento por conta dos filhos? Até que ponto isso vale a pena? Eu ouço muito relatos nos meus atendimentos de mulheres que às vezes suportam casamentos falidos pensando nos filhos. Mulheres, homens, não façam isso. Isso é um fardo muito pesado para essa criança suportar. Os filhos não merecem essa responsabilidade e esse peso na vida deles. Meus pais ficaram casados por minha causa. Meus pais não tiveram oportunidade de conhecer outra pessoa, de ter um relacionamento feliz de verdade por minha causa. Meus pais brigavam e se toleravam por minha causa. Se coloque no lugar dessa criança. É um peso, é um fardo e nenhuma criança merece isso. A gente não consegue ensinar por palavras, a gente consegue ensinar pelo exemplo. Se o seu filho te falasse isso, mãe, não suporto mais meu marido, minha esposa, quero me separar, mas não vou me separar por causa dos meus filhos, o que você ia falar? Tudo bem, aguenta mesmo? E antigamente a gente sabe que era isso que acontecia. As mulheres suportavam casamentos por dependência financeira, por medo do julgamento da sociedade, por não ter para onde ir. Mas hoje a gente já sabe que não precisa ser assim e não deve ser assim. Os filhos não têm que sustentar o casamento. O casamento tem que se sustentar por si só. São duas pessoas que têm que estar em comum acordo, vivendo um relacionamento a dois. Relacionamento que exige parceria, que exige sexo, que exige comunhão ali entre os dois, planejamento, renúncias. Não coloque esse peso sobre os seus filhos. Eles não merecem isso e eles não precisam disso. Que exemplo você está dando para os seus filhos vivendo um relacionamento fracassado dentro de casa ou vivendo como amigo do seu marido e às vezes aceitando ou às vezes até acontecendo, né, as traições que, mas não é traição porque a gente não tá mais junto, mas tá morando na mesma casa. Que exemplo você tá dando de casamento para essa criança, para esse adolescente? Eu vou contar uma história para vocês. Eu tive um relacionamento e essa pessoa, o pai tratava a mãe como uma princesa, levava café na cama, a mãe não trabalhava fora, ela que cuidava das finanças da casa, né, que organizava os pagamentos e tal, mas ela se dedicou a cuidar dessa pessoa que foi o meu relacionamento. E o pai sempre tratou muito bem, muito gentil, muito amoroso. Então ele fazia isso pra mim, porque pra ele era normal. E às vezes até eu me assustava, porque não era o tipo de relacionamento que eu estava acostumada. Para ele tinha que superar o pai dele e ser melhor para mim do que o pai dele era para a mãe dele. Porque foi isso que ele viu, foi isso que ele aprendeu. E é isso que a gente vê. E hoje a gente tem uma sociedade que já tá meio bagunçada com essa história de casamento exatamente por causa das nossas ancestrais que suportaram casamentos por não poder sair, porque a sociedade julgava muito e aquela que saía era, né, vítima de preconceito. E ainda hoje acontece isso. Esses dias eu ouvi um relato falando, eu me separei e aí as pessoas me olhavam torto na rua, na igreja. E isso tira da verdade o que é um casamento. Ninguém casa para isso. Não é essa a ideia do casamento. E enquanto a gente ficar suportando um casamento infeliz, por medo de uma DR às vezes, porque às vezes você conversa e tudo se ajeita. Enquanto a gente ficar descartando relacionamentos igual papel, igual roupa, e aí você vai falar, Lorene, não pode separar, mas também não pode ser descartável. Eu acho que a gente tem que se comprometer com aquilo, em fazer aquilo dar certo. E aí sim, quando eu tô feliz, as minhas filhas precisam saber, e eu sempre falo isso para elas, a mamãe é namorada do papai.
A nossa família só existe morando todo mundo na mesma casa porque eu sou namorada do seu pai. O dia que eu não for mais, que ele não for mais o meu namorado, a gente vai morar em casas separadas. Então elas me veem abraçando, beijando, falando, hoje vai sair o papai e a mamãe porque a gente vai ter um jantar de adultos, de namorados. As crianças precisam disso. É esse exemplo que a gente tem que dar para as crianças. É esse modelo de um casamento feliz. As crianças podem até presenciar algumas discussões, não brigas, assim, para entender que o casal discute mesmo. Porque eu já cheguei a fazer um atendimento de uma pessoa que os pais pintaram um mar de rosas até que eles se separaram. E aí, quando eles se separaram, o mundo caiu, porque essa pessoa nunca tinha visto os pais brigarem. Era um relacionamento de margarina, de comercial de margarina. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos a realidade. Não, o papai e a mamãe estão discutindo aqui. Eu tô brava com seu pai. Eles não precisam saber o motivo e nem devem se envolver. Isso é assunto de adultos, não de crianças e adolescentes. É adulto do casal, não dos filhos, independente da idade deles. Os filhos não têm que se meter no relacionamento dos pais. Mas é normal eles saberem que o papai e a mamãe discutem sim. Do mesmo jeito que a gente discute com várias pessoas. A gente tá vendo aí, eu tô pondo a minha opinião, você tá pondo a sua, e a gente tá vendo que rumo vai tomar. Então as crianças precisam desses exemplos. É somente pelo exemplo que a gente ensina. Então dê um exemplo de um casamento saudável. Se você está vivendo um casamento frustrado, conversa com seu par. Expõe para ele aquilo que está dentro de você. E decidam juntos qual é a melhor estratégia. Às vezes uma simples conversa transforma. Busquem ajuda, façam terapia de casal, façam terapias individuais. Tentem salvar esse relacionamento. Se não for possível, vá cada um para o seu lado. Mas não coloquem o fardo de sustentar o casamento em cima das crianças. Isso gera traumas, isso gera peso. E essa criança fica com a ideia de que casamento é pesado, de que casamento não é feliz. E é isso que ela vai levar para o relacionamento dela. E a gente vê hoje cada vez mais crianças que falam, eu não quero casar. Adolescentes que falam, não vou casar, não é para mim. Porque é essa visão que eles têm. Porque eles sustentaram o casamento dos pais por muito tempo e eles falam, foi pesado, casamento é difícil, é peso, eu não quero isso para mim. Ou não quero impor isso para os meus filhos. Então não coloque esse fardo. Seja adulto. Vocês são os adultos. O pai, a mãe, o casal. Vocês são adultos. Se resolvam. Assumam a responsabilidade pela vida de vocês. Quero continuar com você, não quero continuar com você. Você nunca vai deixar de ser pai do seu filho. Você nunca vai deixar de ser mãe do seu filho. Vocês vão continuar ali tendo um bom relacionamento. E isso é muito importante para a criança. Entender que os pais continuam. O casal se separa, mas continuam sendo os seus pais. Você vai ter 2 casas, você vai ter 2 lugares. Mas sejam adultos, parem de ser infantis. E parem de usar os filhos como desculpa. Parem. As crianças não merecem. Isso gera transtornos aí horríveis. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu senti que devia vir aqui gravar esse vídeo por conta dos atendimentos que eu fiz nos últimos meses. E isso ficou muito latente agora. Então é melhor que os filhos vejam pais felizes separados do que tristes juntos. É mais saudável para as crianças isso. Tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você tem alguém que está nessa situação, compartilha esse vídeo. Pode ser que ajude. Um beijo e até o próximo vídeo.